Amém, queridos? Assim, essa questão do Natal, né, do Natal em si e outras festas que a sociedade no geral comemora, geralmente é temas de discussões teológicas, né, e muitas vezes até de polêmicas, se é correto ou não celebrar o Natal, entendeu? Então tem várias discussões a respeito disso. E hoje eu quero falar um pouco sobre essas questões, que é o nosso papel como pastor, esclarecer a importância de nós trabalharmos essas questões, porque eu particularmente acredito que celebrar o Natal é uma bênção. Amém, meus irmãos? Né? Antes disso eu me perguntava assim, por que a gente deve celebrar o Natal? Né? Hoje eu não falo mais isso. Até porque eu respeito quem não celebra o Natal. Tem vários ministérios que não celebram o Natal. E eu respeito também, né? Porém, eu acredito que é uma bênção celebrar o Natal. E hoje, nós vamos aqui compartilhar com a igreja o porquê que celebrar o Natal é uma bênção. Amém, queridos? E nós vamos começar fazendo algumas afirmações. Por exemplo, né, é mito ou é fato? Né? É verdade ou mentira? Né? Alguns dizem assim, não sabemos, olha, comemorar o Natal não é certo porque a gente não sabe a data exata em que Jesus nasceu. Né? E por conta desse pensamento, outros dizem, olha, a celebração do Natal é baseada numa festa pagã, ela tem origem, não tem uma origem no Evangelho, ou uma origem cristã, e sim uma origem pagã. Então, conclusão, por conta disso, não se deve celebrar o Natal. Se você for ver na internet, tem muita coisa relacionada a isso. Tá? Então, para começar, é fato que não se sabe a data exata que Jesus nasceu, irmão. Amém? Amém, querido? Você não vai ver na Bíblia que Jesus nasceu no dia 25 de dezembro. Tá? Você não vai ver isso lá. Tá certo? É fato que não se sabe a data exata que Jesus nasceu. E é fato também que lá na Roma antiga existia a festa da Saturnália, tá? Que era realizada entre os dias 17 e 24 de dezembro. E essa festa, chamada Festa da Saturnália, era dedicada ao deus Saturno, que era o deus da agricultura. Tá? Então tinha uma grande celebração durante esses dias, né, relacionada a esse deus Saturno. Tá certo? E aí, no dia 25 de dezembro, que era do dia 17 ao dia 24, era a festa da Saturnália. E no dia 25 de dezembro, era realizada a festa para o deus Mitra. Tá? E esse deus ele veio originalmente da Pérsia, que era o deus da luz. Depois a Síria adotou esse mesmo deus e deu o nome dele de Deus Sol. Então, quando Roma entrou e tomou a Síria, e conquistou e fez o grande império romano, eles resolveram manter essa data do dia 25 e assumiram essa celebração. Tá? Então, daí que vem a conclusão, que na minha opinião, na minha análise, é equivocada. Então, a gente não deve celebrar o Natal porque sua origem está em festas pagãs, olhando por essa ótica. Porém, a gente não pode determinar nada na igreja do Senhor no aspecto pagão, e sim na história da igreja. Então, nesse mesmo período, nós temos que olhar como era que a igreja se comportava nessa época. Então, eu não posso medir a régua daquilo que é correto ou não para a igreja, baseado no contexto do mundo. Eu tenho que olhar no contexto da palavra e do comportamento da igreja. Porque nessa época já existia a igreja. E como é que a igreja vivia nessa época? Então eu preciso olhar para o comportamento da igreja, como ela estava organizada. E olhando para o comportamento da igreja nessa mesma época, a gente vê que realmente não tem uma data precisa do nascimento de Jesus. Mas você sabe por quê, meus irmãos? Você sabe por que ninguém tem certeza da data que Jesus nasceu?
Porque naquela época, e até hoje, muitos judeus não comemoram o seu aniversário. Era um hábito cultural não comemorar aniversário. O judeu não comemorava aniversário. Era um hábito cultural, não bíblico, mas cultural. Era da cultura do povo judeu não celebrar aniversário. É cultural deles. E só uma observação rapidinho aqui. Nem tudo em todas as culturas estão corretos diante de Deus. Existem culturas que são nocivas diante de Deus. Né? Uma cultura indígena, por exemplo, é que em algumas tribos indígenas existe a cultura indígena, tá certo? De que se alguma criança nascer com algum tipo de deformidade, algum tipo de anomalia, ela ou precisa ser abandonada, ou ela literalmente é enterrada viva. Isso é cultura do índio. Aí eu lhe pergunto, é uma cultura boa ou má? É bom para a sociedade? Então, do mesmo jeito, todas as culturas, todos os povos têm hábitos culturais bons. Né? Por exemplo, um hábito cultural do povo de Israel que está na Bíblia e que não era bíblico, ter várias esposas. Né? Durante um tempo grande da história do povo de Deus, os homens tinham várias esposas. Mas isso é bíblico, irmãos? Está na Bíblia que o homem pode ter várias esposas? Sim ou não, meu irmão? Então, mas isso era um hábito cultural que o povo de Israel copiou de outras culturas ao redor. Amém? Olha, agora eu fiquei até meio preocupado, que ninguém falou nada aí, né? Pois bem, até na cultura hebraica tinham hábitos culturais que não eram bíblicos, tá certo, irmãos? Então, né, olhando para esse lado, o povo judeu não comemorava aniversário. E Jesus nasceu numa família de judeu. E eles não celebravam aniversário. A igreja nasceu no meio do povo judeu. Primeiro foi aqueles 120 que receberam o batismo no Espírito Santo. Depois teve aquela pregação de Pedro, mais 3.000. E todo mundo era judeu. E ninguém comemorava aniversário. Né? A igreja de Jerusalém chegou a ter dezenas de milhares de judeus cristãos. E esse povo todo não celebrava seus aniversários. Quando Cornélio e a família dele converteram, lá que veio a igreja de Antioquia, fora do povo judeu, que foi a primeira igreja dos gentios, lá eles celebravam aniversário, nessa igreja. Nesse povo, lá eles tinham esse hábito cultural de celebrar, trazer à memória, né, o nascimento das pessoas. E aí, obviamente, esses irmãos começaram a perguntar, né? Começaram a perguntar, e aí? Qual foi o dia que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nasceu, para a gente poder comemorar aqui? Então, essa questão dessa importância de comemorar o nascimento de Cristo não veio do seio dos judeus cristãos, e sim dos gentios cristãos, que começaram a perguntar isso. E isso, irmãos, eu não estou falando aqui de conjecturando, não. Isso tem documentos históricos. Tá? Tem um dos pais da igreja, a gente chama de pai da igreja. Quem são os pais da igreja? Eram aqueles primeiros líderes depois da geração dos 12 apóstolos. Teve os 12 apóstolos, né? E aí veio aqueles líderes que Paulo, Timóteo e todos os outros foram ungindo, e eles foram. Esses primeiros líderes são chamados de pais da igreja. São até de terceira e quarta geração dos discípulos, depois dos 12. Esses deixaram muitos livros, muitos documentos escritos. E um desses pais da igreja, chamado Clemente de Alexandria, né, o Policarpo também, né, discípulo direto do apóstolo João. Esses líderes escreveram muitos líderes, e esses estão para dar testemunho da realidade cultural do povo e da igreja primitiva daquele tempo. E esse homem, o Clemente de Alexandria, no livro 1, chamado Dastromata, no capítulo 21,
ele escreveu assim: já existiam datas do possível nascimento de Jesus. Uma das datas era 25 de dezembro. Outras possíveis datas seriam 6 e 7 de janeiro. E as igrejas comemoravam o nascimento de Jesus nessas datas. Nessas datas. Algumas igrejas comemoravam no dia 25 de dezembro, outras igrejas comemoravam no dia 6 de janeiro e outras no dia 7 de janeiro. Então começou-se a comemorar, fazer um culto especial, trazer à tona essa cultura, né, de comemorar o nascimento de Cristo nessas possíveis datas. E é daí que vem justamente o pensamento de celebrar o Natal. Tá certo, queridos? E até hoje, muitas igrejas cristãs ortodoxas, que são as mais antigas que existem dentro dessa história, celebram o Natal no dia 7 de janeiro. Tá? As igrejas cristãs ortodoxas. A Igreja Apostólica da Armênia, que é a igreja cristã mais antiga que existe, celebra o Natal no dia 6 de janeiro. Até hoje. Então, até hoje, tem igrejas que continuam celebrando o nascimento de Jesus no dia 6, outras no dia 7 e outras no dia 25. A sociedade cultural, no geral, adotou a data do dia 25. Então, isso é um hábito que já vem há milênios trabalhado dentro da sociedade. Depois, a igreja foi crescendo e chegou em Roma. Houve muita perseguição, mortes cruéis contra a igreja. E aí a gente sabe da história. Né? Então, queridos, a igreja em Roma acabou com a festa pagã e instituiu o Natal em uma das datas que a igreja primitiva já estava realizando há muito tempo atrás. Então, quando a igreja de Roma se organizou, tá, ela pegou uma dessas 3 datas que as igrejas festejavam e disse o seguinte: olha, a partir desse ano, a data de aniversário de Jesus, que a gente vai comemorar, vai ser no dia 25. Tá? Então, é essa a história pela ótica da igreja. Amém, queridos? Né? Mas antes disso, alguém comemorou. Antes de toda essa história, alguém comemorou e muito o nascimento do nosso Senhor. Lá em Lucas, no capítulo 2, a partir do versículo 8, diz assim: havia pastores e estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo de toda a terra. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. Isto lhes servirá de sinal: encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. De repente, uma grande multidão, olha, irmão, grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Ele concede o seu favor. Aleluia. Deus, o nosso Pai, fez a primeira festa celebrando o nascimento do seu Filho Jesus. Amém, meus irmãos? Olha só, né? E a festa foi uma festa, meu irmão, celestial. O anjo apareceu para os pastores, avisou, e depois, meu irmão, veio a comunhão. Um exército, um grande exército celestial apareceu, louvando a Deus e fazendo aquela grande festa. Meus irmãos, se o nosso Papai do céu comemorou no dia do nascimento do seu filho, por que a gente não comemora também a vinda daquele
que veio para nos salvar de nós mesmos. Amém, meus irmãos? Se é num dia, se é no outro, eu não sei. Eu só sei lhe dizer que é bênção de Deus celebrar o dia que o nosso Senhor deixou a sua glória, se fez carne e habitou no meio de nós para nos salvar. Amém ou não amém? Aplauda a Jesus porque Ele é muito bom, glória a Deus. Sabe, queridos, outra questão que eu já vou terminar é a respeito da árvore de Natal. A árvore de Natal, o pessoal diz assim, algumas pessoas, a árvore de Natal tem origem no paganismo. E é fato que muitas culturas pagãs adoram árvores, né? Porque também adoram pedras, sol, lua, animais, constelações, os astros e tantas outras coisas. Agora, dizer que a árvore de Natal tem sua origem na cultura pagã não tem nenhuma comprovação histórica, tem algumas conjecturas. Eu me lembro que eu fui vítima dessa fake news, eu era bem mais fariseu, assim, bem mais religioso, que eu queria saber, deixar tudo certinho. E eu lembro bem que eu estava começando nesse lance da internet, há muitos anos atrás eu li um artigo, que a árvore de Natal, na verdade, era o culto a Nimrod. Nimrod foi um dos primeiros magnatas que teve no mundo. Foi o cara que governou o pessoal que construiu a Torre de Babel. Tá? Era o imperador Nimrod. Ele, depois que ele era um exímio caçador, então ele andava pelas matas e florestas, fazia prodígio, todo mundo ficava maravilhado de ver como ele fazia as coisas. Quando ele morreu, sepultaram ele no pé de uma árvore. E essa árvore foi chamada árvore de Nimrod. Por quê? Porque toda vez que ele voltava de uma grande batalha, ele trazia a cabeça dos seus adversários. E pendurava a cabeça dos adversários naquela árvore, tá? E fazia as celebrações ali, agradecendo aquela árvore, tá certo? Pela vitória que ele tinha, né? Então, quando ele foi sepultado aos pés daquela árvore, e as pessoas continuaram adorando a ele e a árvore, tá certo? De vez em quando, para homenagear ele, cabeça de alguém rolava e pendurava a cabeça da pessoa lá. Tá? E aí que vem a história das bolas da árvore de Natal. Rapaz, eu vi isso, eu disse, meu Senhor, é muito forte. Aí eu cheguei com a mulher e disse assim, nunca mais vamos colocar uma árvore de Natal aqui dentro de casa. O quê? Porque esse negócio assim e tal. Mas amor, não, acabou. Aí nessa mesma semana, eu fui na casa de uma irmãzinha lá, da nossa área, que tinha uma célula na casa dela. Eu fui lá, quando cheguei lá, rapaz, uma árvore de Natal daquela bem mesmo, cheio de bola. Quando eu olhei, eu disse, irmã, pode tirar esse negócio daqui. Rapaz, olha a irmã. Tirou, meu irmão, mas olha, eu arranjei uma confusão muito grande depois. E aí, depois que a gente vai ver a situação, como é que ela realmente é. E olha só, escute só essa situação aqui, sabe? A verdade é que por mais de 1000 anos a igreja cristã celebrou Natal sem árvore. No início, nos anos de 1400, um pastor missionário que estava evangelizando uma nova cidade lá na Europa, e lá na Europa até hoje em muitos lugares é hábito cultural de muitos deles enfeitarem uma árvore quando nasce um bebê naquela casa. Por exemplo, tem uma árvore na frente da casa, nasceu um bebê, eles têm o hábito cultural de enfeitar aquela árvore. E as pessoas, os vizinhos já sabem que lá tem uma criança novinha que nasceu lá. Até hoje tem esse hábito cultural. Tá certo? Né? Então, essas coisas de culturas das pessoas, entendeu? E nessa cidade, muitos converteram lá. E eles estavam fazendo um templo para eles congregarem. Um templo. Estavam lá levantando um templo. E esse missionário que estava lá, depois de um dia muito puxado, né? Construindo lá, todo mundo foi embora. E ele ficou sozinho lá. Já pensando no que ele poderia fazer
para fazer uma pregação bem interativa lá, porque no culto de inauguração. E eles iam inaugurar no Natal. Iam celebrar no dia 25 de dezembro. Né? E aí, o Natal estava chegando, e ele pegou o dia todo de trabalho, os irmãos foram para suas casas, ele ficou por lá sozinho, e ele ficou assim cansado, ele olhou, tinha um pinheiro, ele deitou debaixo do pinheiro e disse, rapaz, eu vou dar uma descansada rapidinho aqui. E ele deitou, meu irmão, e dormiu lá embaixo. Dormiu. Né? Quando ele acordou, já estava escuro. E ele viu as estrelas, quando ele abriu os olhos, né, ele começou a ver as estrelas por entre a árvore que ele estava debaixo, por entre o pinheiro. E ali veio a inspiração para ele. Rapaz, eu vou pegar um pinheiro, né? Por quê? Porque a folhagem nunca cai, né? A folha do pinheiro, né, fica lá, que simboliza a vida eterna. Jesus é a vida eterna, amém, queridos? E aí eu vou pegar esse pinheiro, vou botar dentro da igreja, eu vou encher ele, né, aquela árvore de estrelas, né, que simboliza a igreja. Nós somos estrelas em meio às trevas. Nós somos a luz do mundo. Amém, queridos? Tá? E aí eu vou colocar uma estrela bem grande em cima da árvore, que simboliza a estrela da manhã, que é o nosso Senhor Jesus. E ele fez isso, pegou o pinheiro, colocou dentro lá no púlpito, assim no palco, né, colocou, e aí ele usou aquilo como material didático para a pregação dele. Você está entendendo? E aí ele mostrou para a igreja, irmãos, e aquilo ficou tão forte, todo mundo gostou. E em 1500, Martinho Lutero, o grande reformador, né, ele pegou essa mesma didática que esse missionário fez e colocou dentro da igreja, e todo ano ele dava essa explicação com essa árvore. E a partir dali, os irmãos crentes começaram também a usar a árvore de Natal dentro das suas confraternizações, nas suas casas e tudo mais. Vocês estão entendendo, meus irmãos? Olha como é que é a história, né? Sabe? Daí as pessoas cultivavam o hábito de usar a árvore de Natal nas suas casas e em alguns templos também, né? Então, meus queridos, a gente precisa ir bem mais a fundo a respeito das informações, para a gente não ficar com a mente muito confusa. O fato é que uma grande parte das datas comemorativas tiveram a sua origem no cristianismo. E nós precisamos verdadeiramente resgatar o valor original de tudo isso. Portanto, queridos, celebrar o Natal, celebrar o nascimento de Cristo, confraternizar com a família, pedir perdão. Lembra lá que aquele hábito das famílias, né? Tinha o hábito de se pedirem perdão, de renovar os votos de compromisso, de cuidar da família um do outro, de fazer, né, fazer um reset em tudo, zerar tudo, e iniciar no próximo ano, para a família voltar a ser uma família fortalecida, se resolverem, se organizarem. Sabe, querido, esses valores, para muitos, podem ser valores arcaicos e ultrapassados, mas para nós, são valores que determinam se nós vamos verdadeiramente experimentar a bênção de Deus completa ou não. Então, essas coisas precisam ser valorizadas, e quem deve valorizar é a igreja. O responsável por manter os bons hábitos culturais que vão ligar as pessoas novamente, que vão reconciliar, aproximar as pessoas, aproximar as famílias, criar laços mais profundos, isso deve ser responsabilidade da igreja. E é por isso que eu digo para você que celebrar o Natal é uma bênção. Amém ou não amém, meus irmãos? Sabe, então, aí onde você está mesmo, eu quero perguntar, Raimundo, Cláudio, dá uma olhada lá com a Cris, ver se está tudo certo lá, meu filho, pessoal, tá? Está tudo certinho,
por favor. Então, nós já estamos aqui nos preparando para a apresentação, que daqui a pouco vai acontecer. Mas, nesse momento, eu gostaria que você ficasse de pé, por favor. Então, agora você já sabe, quando vier com essa conversa, você já sabe por onde é que a banda toca, amém, meus irmãos? Se você estiver em família aí, eu até aconselho você ficar juntinho aí, que nós vamos liberar a bênção aqui. Feche seus olhos. Entronize seu pensamento ao Senhor. E nós vamos orar. Senhor, no nome de Jesus, eu ministro aqui, meu Pai, a oração da fé. Obrigado, meu Deus, porque a Tua palavra é a verdade e nela não há dolo. Obrigado porque hoje nós estamos reunidos aqui agora, meu Pai, aprendendo mais da Tua verdade, da Tua palavra. E eu te agradeço, meu Deus, por isso. Mas nesse momento, Pai, eu coloco no Teu altar, meu Deus, cada homem, cada mulher, cada família que está presente ou representada aqui, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor, eu ministro aqui tudo aquilo, meu Deus, que o inimigo achou, meu Pai, para trazer discórdia, para trazer confusão,